Agora então vamos aproveitar, pegar carona nessa conversa aqui pra gente falar então sobre esse cuidado com as plantas. Afinal de contas, você sabe que a gente gosta aqui no nosso Viva Tarde sempre de deixar o nosso programa ainda mais colorido, viu? Tá na hora da gente trazer aquele toque de verde por aqui. E que tal você aí de casa fazer o mesmo? É hora então de jardinagem aqui no nosso programa e hoje a gente fala sobre um tema que é muito importante, viu, para manter a saúde das nossas plantinhas, que é a adubação, né, Abi? Você sabia que a maioria dos solos brasileiros tem baixa fertilidade natural? É por isso que a reposição dos nutrientes é indispensável para as plantas, o alimentinho dela. Os tipos de adubo são variados e os métodos de aplicação também. Então, o que será que as plantas estão precisando? Você aí de casa, vai dando uma olhada aí no seu jardim, de repente já manda a sua pergunta pra gente. Pois é, se você vai olhar para o seu jardim, para os seus vasos e vai notar que elas não estão crescendo ou não estão florescendo como poderiam, então presta atenção mesmo na nossa conversa, que pode ser justamente a falta de nutrientes. Então bora lá aprender a manter as nossas plantas firmes e fortes? Quem nos ensina é a bióloga e farmacêutica Ana Gouveia. Ana, seja bem-vinda aqui à nossa casa. Boa tarde! Tudo Como bem? vai, Abi? Boa tarde. Tudo bem, prazer, seja Prazer é todo bem-vinda. meu. Muito Boa obrigada, tarde, viu? Seja Guilherme. bem-vinda. Muito Que bom viver obrigada. a tarde com Por você. favor. Licença, obrigada. A gente já viu aqui as suas orquídeas e eu fiquei sabendo que as orquídeas são sua paixão, é isso? São a minha paixão, é o ar que eu respiro, na verdade. Ai, Que legal, mas não começou a carreira assim, né? Como que começou? Não. Bom, eu sou bióloga, eu trabalhei como responsável com o laboratório de biologia durante muitos anos. Depois eu ingressei na faculdade de farmácia, só que as orquídeas sempre estiveram na minha vida. Eu sempre falo que elas estavam piscando para mim e eu tirando elas da frente, elas piscando para mim e eu tirando elas da minha frente. Quando eu me tornei mãe, eu resolvi transformar o hobby numa profissão. Olha que Hoje legal. nós somos produtores de orquídeas, temos uma loja física Ai, que legal. em Indaiatuba, no interior de São Paulo. E é isso, nós enviamos orquídeas para todo o Brasil. Eu falo que eu espalho caixinhas da felicidade, Que lindo! do Brasil afora. Quando a gente fala de adubos, a gente está falando exatamente do alimento das plantas, né? Isso. O que é uma adubagem e como que funciona? É muito importante você fazer adubação, uma boa adubação nas suas plantas e orquídeas de modo geral. Por quê? Existem vários motivos, mas eu vou elencar 3 aqui. Dificilmente você vai ter uma floração tão esplendorosa como essa, uma floração forte, bonita, ramificada. É importante também para deixar a planta saudável, menos suscetível a doenças. Outra coisa importante também, se você não fazer uma adubação correta, ela pode não crescer ou até mesmo ficar fraca e demorar o crescimento dela também. Olha só, Ana, então assim, só terra não é suficiente, porque a gente fica nisso, né? Fala, poxa, mas eu já ouvi falar que a terra aqui na minha cidade, no meu bairro, no meu terreno, é uma terra boa. Mesmo nesses lugares em que tudo que eu planto nasce fácil, a adubação entra como um processo necessário? É muito importante, é muito importante. Na nossa produção de orquídeas, nós adubamos orquídeas quinzenalmente. É muito importante e constante. Nossa, que legal. Então, por exemplo, você tem que fazer isso de 15 em 15 dias, porque às vezes a gente fica pensando assim, mas eu tenho que ficar mudando, tenho que mexer na planta sempre, né? Porque às vezes você demora mais para mexer nos vasos, Exatamente. enfim. Para a orquídea ficar bonita e florida, você tem que fazer isso mais vezes. Então, no mês, pelo menos 2 vezes. No mês, pelo menos uma vez. Na verdade, o ideal, Abi, é você seguir a recomendação do fabricante. Existem alguns adubos que é a cada 15 dias, outros semanalmente, outros a cada 3 meses, 6 meses, até liberação longa, que é às vezes até 1 ano. Né? Depende muito de você ler o rótulo e aplicar o adubo de acordo com a instrução da embalagem ou do fabricante, aliás, ou do vendedor. Ana, e quando a gente conversava, né, Abi, sobre esse assunto, sobre adubação antes do programa, até veio essa dúvida na cabeça em relação, às vezes, àquela planta que o pessoal de casa acha que morreu, né? Então, às vezes, tem alguém que tem ali no cantinho, no jardim ou no vaso, fala, nossa, acho que minha planta já foi, porque ela tá tristinha, perdeu as folhas. E às vezes pode ser falta de nutriente, por exemplo. Com certeza. A adubação pode ajudar a recuperar essa planta? Exatamente. Eu sempre falo isso, que na natureza, um passarinho que faz um dejeto ali na planta já é um adubo. Uma folhinha que cai na plantinha que está no solo é um adubo.
Tudo isso na natureza é um adubo e o adubo ou fertilizante ele vem para imitar como se fosse uma condição natural para que a orquídea ou as plantas floresçam, fiquem mais vigorosas. E existem tipos? Porque a gente sabe que às vezes a gente faz umas misturas, né? Como é que isso funciona? Para orquídeas, né? Como eu sou produtora de orquídeas, eu falo mais voltado para adubação para orquídeas. Eu falo para sempre não fazer uma adubação caseira, né? Casca de ovo, Sim. borra de café, água de arroz, água de beterraba, eu nunca indico. Por quê? Essas substâncias para esse tipo de produto não está balanceado. Isso pode deixar a planta fraca, suscetível a doenças, provavelmente não vai florescer. Então, às vezes você tá, mas eu estou aplicando adubo, mas você está colocando o adubo desbalanceado, no caso, uma casca de ovo. Essas coisas nesse sentido. Olha só, e Ana, teve uma telespectadora que inclusive mandou um vídeo Vamos ver. mostrando pra gente o cuidado dela, né, e como é que ela faz esse trabalho na adubação das plantas. Vamos ver. conferir aqui, ó. Vamos lá. Olá, tudo bem? Meu nome é Marielle e eu tenho algumas plantas aqui que eu cuido com muito carinho. Só que no inverno do ano passado elas estavam bonitas, floridas, bem verdinho. E esse ano eu não sei o que aconteceu, que elas não floriram, algumas morreram, estão bem queimadas do frio. Teria alguma dica sobre adubação para eu estar, não sei, tendo esse cuidado e conseguir recuperá-los? Ai, obrigada, que bonitinho, né? Tudo floridinho, com um monte de Pois é. vasinho. Um beijo pra você. E aí, o que a gente pode falar pra ela? Aí chega nessa época do frio, acaba tudo, né? Essa é uma dúvida que sempre as pessoas trazem para mim. Eu sempre falo isso, no frio, o ideal é você não regar as suas orquídeas e plantas. Abaixo de seus 10 graus, 12 graus, já é um pouquinho mais frio para as plantas e orquídeas. E isso acaba prejudicando. Não rega por quê, Ana? Porque daí já tem umidade ou porque essa água no frio ela vai... Então, Gui, existem dois motivos para você não regar as plantas e orquídeas no inverno nessa temperatura, né? Existe uma tabelinha na internet que a gente segue. Abaixo de tantos graus, você não rega e etc. Fungos e bactérias gostam de entrar na planta quando ela está úmida. E aí, ela baixa o metabolismo da planta e aí você vai lá e rega. Ela já não está muito legalzinha. Aí vem o fungo e entra, né? Ele fica mais suscetível. E aí, para ajudar a nossa amiga, o ideal é caprichar na adubação, né? Eu trouxe alguns tipos de adubo, fertilizante aqui para a gente melhorar. Se as plantas estavam bem, significa que elas estavam saudáveis, é mais por conta dessa época do frio mesmo. Então, o ideal é realmente caprichar na adubação. Na nossa produção de orquídeas, eu uso esse adubo aqui, que é um adubo orgânico, né? Uma colher de sopa a cada 3 meses e esse adubo aqui a cada 15 dias. E aí, como é que eu vou comprar isso aqui? Como é que eu acho o que ele tem de diferente? Esse daqui, Abi, é um adubo orgânico que se chama bocashi. Ele não é uma marca, é um adubo fermentado, que ele tem esterco de galinha, pó de osso, é um adubo orgânico todo balanceado para que seja substâncias, já que a orquídea ou as plantas consigam absorver de maneira mais correta. Que legal. Ana, tem Posso alguma abrir? das plantas Claro, que a fica gente à possa vontade. também demonstrar? Claro, vamos lá, Gui, vamos Que lá. daí você vai né, fazendo passo a passo com a gente de como que faz essa colocação. Ele é bem trituradinho. Ele é bem Ele triturado. não é tipo terra, assim, Não, né? não. E é uma coisa muito interessante, sabe? Como ele tem pó de osso, Olha. tem muito cliente que comenta comigo que vem os pets, né? Por conta do osso, né? Ah, e aí? Então, aí, nesse caso, eu sempre pergunto lá na nossa loja, tem pet? Porque se tiver, aí eles vão cavucar lá a terra da planta, Vai aí piorar tá a adubado, situação, mas... né? Nossa, faz todo sentido. Tá Por cavucado, então mas tá você tem sem- que prestar bastante atenção se o adubo orgânico tem o esterco, porque pet adora, né? Isso vai chamar. Eles cavam, né, o osso de galinha e etc. E aí, aproveitando, Ana, mas aí você dá alguma dica assim? Coloca uma proteçãozinha, o que faz? Não, aí nesse caso, existem alguns clientes que falam, não, meu pet não mexe nas minhas plantas, e aí, ok, né, tá liberado. Mas se o pet mexe, a gente indica esse daqui, que é um fertilizante. A diferença de adubo e fertilizante é que adubo é um produto é um adubo natural, orgânico. O fertilizante, ele é químico, industrializado.
Então, as substâncias macro e micronutrientes, tá tudo aqui balanceado. Então, a gente indica usar esse daqui que é industrializado, é sintético, é de liberação lenta, é a cada 6 meses. Mas aí eu encho aquelas, né? Uma pergunta, eu vou encher o vasinho, como é que funciona? Não. Vamos lá? Vamos colocar então pra gente explicar. Vamos lá. Por exemplo, se você vai usar esse adubo aqui, esse daqui é a cada 6 meses, né? Que é um adubo de liberação lenta, não precisa adubar mais que isso. Você vai aplicar uma colher assim, olha, Bem tá? pouquinho. Direto no substrato, certo? A cada 6 meses, né? Só. Isso. Esse adubo aqui é um adubo de manutenção de orquídeas. Agora, se você quiser melhorar, né? Vamos melhorar. O que já tá bom, a gente pode melhorar, né? Certeza. Então, a gente pode aplicar esse daqui. Esse daqui é o que eu uso na nossa produção de orquídeas. Ele é um extrato de algas. São 20 gotas em 1 litro de água que eu deixei preparado, né? E aí a gente vai aplicar, são 4 borrifadas. Direto no substrato Substrato a cada 15 dias. No rótulo do fabricante fala que esse adubo é foliar. Mas, mesmo sendo foliar, as folhas, elas não absorvem nutrientes. Quem absorve nutriente Pela raiz, são as raízes, né? Faz todo sentido, né? Não precisa nem ser biólogo, né, para saber disso. E aí a gente aplica sempre, mesmo que o adubo seja foliar, a gente sempre aplica aqui, raiz ou substrato. Bom, esse daqui é a cada 6 meses. Mas se você não tem problema com PET, etc., você pode aplicar esse daqui que, na minha opinião, é mais completo. E esses são 3 colheres, isso? Não, 1 colher a cada 3 meses. 1 colher a cada 3 meses. 1 colher a cada 3 meses. Depois pouquinho também, É né? pouquinho. É uma colherzinha assim de sopa rasa, assim na Também orquídea. pode jogar tudo juntinho, não precisa Direto. espalhar toda a superfície do substrato? Não, pode colocar dessa juntinho forma. num cantinho. Isso, E depois a terra vai Isso, puxar ela esse vai, a orquídea, a planta Ela vai absorver. Conforme, é um adubo de liberação. Então, conforme vai regando, vai chovendo, vai descendo mais também. aquilo vai descendo. Vai se alimentando, a terrinha vai se alimentando ali, a raiz. Isso. E uma dúvida que as pessoas têm também, como adubar orquídea em árvore, né, por exemplo? Porque não dá para você colocar uma colher de sopa numa orquídea que está na árvore. Não. E aí, dá. como é que faz? A gente faz uma trouxinha de pano. Faz uma trouxinha de pano com ou com esse? Aqui acho que nenhum cachorro vai subir para Não, pegar, né? Aí você coloca esse, porque na minha opinião esse daqui é melhor que esse. Aí você faz uma trouxinha, tipo um pano comum mesmo, pano paninho, comum. saquinho, uma coisa por usada, exemplo. alguma coisa assim, faz uma trouxinha de pano e coloca lá no pezinho da orquídea que está amarrada na árvore. Olha só, É Ana. super prático. E principalmente para quem gosta, né, as pessoas que têm orquídea têm esse hábito, né, de ter essa vontade, às vezes, de ter no alto, de ter numa árvore, mas fica com esse receio, né? Eu vou colocar lá, vai ser difícil de cuidar. Então aí já é uma dica também de como tornar prático, né? Isso. E se você não quiser ter esse trabalho de fazer a trouxinha, né, e colocar e etc., você pode fazer essa adubação aqui, que é a foliar, a cada 15 dias. Você vai diluir o extrato de algas, vai colocar no pulverizador e aí vai aplicar. Que demais. Tem uma perguntinha para você no Instagram. Vamos olhar aqui. Coloca pra gente. A minha orquídea... Olá, como eu corto a haste da orquídea? Como faz isso? Seria para uma poda ou não? É bem interessante essa pergunta. Eu sempre falo isso para as pessoas. Na natureza não tem um gnomo ou uma fada que vai lá com uma tesourinha de poda cortar. Não é verdade? Então, se você deixar quanto mais natural possível, tá tudo certo, tá tudo bem. Ela sobrevive. Ela bem cuidada, ela vai sobreviver. Bem cuidada, as pessoas têm isso de, vamos podar, vamos tirar a haste. Pensa nisso, no gnomo e na fada, não tem na natureza, né? Se você quiser cortar por uma questão de estética, você pode, mas é uma questão de estética. Mas não tem essa obrigatoriedade, porque a gente fica naquilo, né? Tem que cortar. Tem que fazer sempre a poda, a poda enfim. para ela, porque senão ela vai perder força, né? As pessoas ficam com essa, normalmente com essa ideia. É uma dúvida, Gui. Mas assim, essas orquídeas aqui que eu trouxe, por exemplo, essas aqui, elas são mais naturais, né? Elas são diferentes dessas phalaenopsis, que é a orquídea de borboleta de supermercado, né? Eu sempre falo isso, que orquídea, borboleta, phalaenopsis de supermercado é uma coisa, essa daqui o cultivo é totalmente diferente. Essa daqui você não precisa cortar a haste. Se você cortou, se você não cortou, ela vai florescer. As orquídeas do supermercado, é legal você cortar a haste para dar mais força na próxima floração. Boa. Como que é o nome dessa aqui? Eu achei ela tão diferente. Linda, né? Parece até que ela tem uma fruta. O pessoal fala que parece uma azeitona, né? Que diferente que o ela é. nome dela é Celogine cristata.
é uma espécie. Que linda que ela é. Vocês sabem as encantada. diferenças de espécie, híbrido? Não. Não. Qual que é a diferença? Eu sempre brinco que, para as pessoas entenderem melhor, uma espécie é uma orquídea, uma planta que Deus que fez, né? E um híbrido é feito em laboratório. Ah, que é quando É um faz o cruzamento. cruzamento. Você pega a orquídea 1 com a orquídea 2, cruza e aí vai dar um híbrido, né? No caso, essa daqui é um híbrido, aquela ali é um híbrido, essa é um híbrido, essas duas são orquídeas espécies. Aquela é um Paphiopedilum insignis e essa daqui é uma Celogine cristata. Essas duas você pode... É até uma coisa bacana, porque as pessoas às vezes estão acostumadas com orquídea Phalaenopsis, que é de supermercado. Sim. Essas aqui você pode substituir por orquídea supermercado também, porque o cultivo é o mesmo. Olha só. Adorei. É. Muito bom. Obrigada, seja sempre bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço.